Olá, ouvintes do Dani Talks. É um grande prazer estar aqui de volta com mais um convidado. Dessa vez, o João Paulo de Souza, um executivo com mais de 17 anos de experiência no setor da saúde. Ele tem um foco muito importante em liderança estratégica, expansão de negócios, em diagnóstico por imagens, soluções de cuidado ao paciente em tratamento oncológico, e atualmente ele é CEO da GE Healthcare Brasil e traz uma visão extremamente voltada a resultados, mas principalmente no fomento de crescimento sustentável e inovação do setor da saúde. Essa conversa, vocês vão ver que vai te surpreender, porque muitas vezes quando a gente convida um executivo, a gente espera ouvir o que o currículo dessa pessoa nos traz, né? Que é alta performance, uma formação incrível, liderando pessoas, e vocês vão ver que a gente fala aqui sobre dignidade, bem-estar no trabalho, letramento digital. Obviamente, a gente fala sobre inteligência artificial, mas o João traz uma visão bastante inovadora sobre essa temática, que reforça cada vez mais o quanto o propósito de estar no setor da saúde, ele transforma as pessoas. Então, eu convido agora o João. João, seja muito bem-vindo e a gente vai falar aqui sobre diagnósticos de futuro, gestão, inovação e carreira no setor da saúde. João, seja muito bem-vindo no Dani Talk. É um grande prazer tê-lo aqui. Dani, eu que agradeço o espaço, a oportunidade. Super prazer ter esse espaço de bate-papo com você. Espero que a gente tenha trocas aqui que possa tocar muitas pessoas que desfrutarem desse material no momento que for conveniente a eles. Vamos falar aqui com muita naturalidade. Eu espero que seja o mais humano possível. A gente até estava conversando antes aqui, né, de iniciar. Já foram meses, né, nessa tentativa de agenda, né? A gente sabe o quanto a sua agenda é complexa, então obrigada mais uma vez por ter esse espaço e tempo no final de um ano aí tão importante que foi 2025 e abrir esse Dani Talks para realmente dar as boas-vindas a 2026. E para iniciar essa conversa, o que a gente estudou aqui na YouCare, né, sobre você? Primeiro que você tem uma trajetória marcada por uma progressão sólida e estratégica dentro do setor de tecnologia em saúde e que conta com uma pós-graduação em gestão de negócios, marketing pela SPM, um MBA pela Universidade de Manchester, no Reino Unido. E aí vem aquela pergunta super importante para quem é líder e ou está em cargos de liderança, de alta liderança, ou pretende estar, que é qual foi o ponto de virada mais importante da sua carreira? Isso é um tema super legal. Aliás, eu tenho o maior prazer, assim, de falar um pouco da minha trajetória. Não que ela tenha chegado a algum ponto que me coloque num ponto de diminuição de velocidade, muito pelo contrário. Eu me vejo hoje num ponto de plena aceleração ainda, para me levar a algum lugar que ainda está um pouquinho distante da onde eu imagino que dá para chegar. Mas quando a gente fala da construção do caminho e principalmente do que me trouxe até aqui, eu gosto muito de falar da consciência que você tem como ser humano mesmo. Que tipo de emoção você causa em tudo e em todos que você interage ao longo do teu caminho. Eu acho que o grande ponto de virada para mim aconteceu lá por volta de 2011. Eu lembro, na época, eu trabalhava numa outra empresa. Eu vinha ali de um momento em que eu precisava decidir na minha cabeça o que eu efetivamente queria para minha vida. E por que essa pergunta? Para quem não sabe, eu fui atleta profissional durante muitos anos da minha vida. Eu nunca projetei ao longo da minha adolescência, eu fiz uma construção junto com a minha família de que eu algum dia seria um executivo, de que eu algum dia estaria sentado onde eu estou hoje, eu estaria construindo um caminho na direção que eu estou construindo. A minha ideia era completamente diferente. Fui uma criança e um adolescente que se preparou para ser um atleta de alta performance, que cuidou da saúde, do sono e de tudo que envolvia o corpo, tendo o corpo como a principal ferramenta de trabalho para aquilo que eu imaginava que eu poderia fazer. E ali em 2011, eu tive que, comigo mesmo, ter um momento de olhar no espelho e tomar essa decisão, que é deixar aquele João que já não existia mais, aquele sonho, aquele desejo de continuar
a idealizar a carreira dentro do esporte e apontar para uma outra direção, mas não deixar de lado todas as experiências e aprendizados que essa fase da minha vida me proporcionou. E hoje eu tenho muita tranquilidade e talvez facilidade para falar disso, mas naquele momento era muito difícil, porque eu muito jovem, psicologicamente muito complexo você equalizar isso na cabeça de quem levou a sério a vida esportiva e olhar para um mundo em que você não faz nem ideia como fazer aquilo grande. E por que grande? Porque naquele momento ali eu tinha que tomar uma decisão que não era uma decisão simplesmente agora eu não sou mais atleta, agora eu tenho que seguir uma carreira acadêmica, profissional, como a cartilha manda. Não era sobre isso. Era sobre quão grande eu queria ser naquilo que eu estava me propondo a fazer. E como que eu mantia aquela chama do grande dentro do esporte acesa para qualquer outra coisa que eu decidisse. Eu acho que ali foi o ponto da virada, porque ali eu tive que olhar para dentro e preservar todos os aprendizados que você não aprende sentado numa cadeira ouvindo alguém numa posição passiva, como é o método tradicional de ensino que a gente tem. Você aprende vivendo, experienciando. E eu tive a oportunidade de viver muita coisa muito cedo. Saí da casa dos meus pais com 13 anos de idade. Eu vivi universos completamente distintos. Eu já vivi realidades de muita abundância e situações de muita escassez. Isso no momento de formação psicológica, o momento em que a sustentação familiar é muito importante, as pessoas que estão à sua volta, elas vão construindo a sua personalidade. Então, eu tive que, no modo de sobrevivência, eu tive que conseguir, de alguma maneira, sobreviver a tudo isso sem me corromper. Corromper de valores, corromper de atitudes, porque, inevitavelmente, você se depara com tudo que é bom, com tudo que é ruim. E aí cheguei naquele ponto em que eu precisava, né, tomar essa decisão por vários fatores que me levaram a essa reflexão, que eu acho que não vale a pena trazer aqui nesse fórum, mas ali, Dani, ali foi o ponto de virada. E a partir daquele ano, eu consegui usar muito do combustível, esses aprendizados, dessas situações desafiadoras que eu tive que sobrepor esses obstáculos, de uma forma a ter algo dentro de mim que poucas pessoas poderiam ter dentro do meio corporativo. Porque na maioria das vezes a gente acaba, e aí eu não quero ser generalista aqui, mas eu, ao longo da minha jornada, e aí eu falo mesmo em primeira pessoa, no singular, eu me vi em várias situações em que as pessoas que estavam ao meu redor eram pessoas que tinham se preparado ao longo da tua vida para estarem ali. E eu me vi em várias situações na qual eu não tinha uma base para competir, né? E sempre usando esse, mas eu estou competindo com pessoas que têm recursos melhores ou mais estruturados do que o meu. Como que eu vou sobreviver a essa situação? Isso me levava sempre à força mental que eu tive que construir para sobreviver em outros ambientes que eu também era o mais fraco, que eu também fui muitas vezes talvez o não mais preparado, e ainda assim eu consegui encontrar saídas. Então eu fui ao longo do tempo encontrando saídas para situações complexas, para criar soluções criativas que pudesse me posicionar ou que pudesse acender uma chama que fizesse eu ir além do que a grande maioria estava disposta a fazer. Então é a forma com que eu venho trabalhando ao longo de todos esses anos, e aí isso toca muito a preparação acadêmica, né? Porque eu de alguma forma tomei uma decisão na minha vida que foi tudo que academicamente alguém pôde aprender ou se desenvolver, eu também posso. Porém, nada do que eu vivi naquele espaço de tempo se ensina nos métodos tradicionais. Então, eu tenho uma vantagem competitiva. E é essa vantagem que vai me levar a lugares que talvez as pessoas nem imaginam que elas podem chegar. Porque é essa chama aqui que vai me fazer doar um pouquinho mais, que vai me fazer querer um pouquinho mais, que vai me fazer encontrar uma saída. Então eu venho ao longo dos anos e talvez de uma forma muito natural, Dani, encontrando saídas. Encontrando alguma coisa dentro de mim que me leva a acreditar que dá para fazer, que dá para solucionar, que dá para pensar diferente, que dá para acreditar nas pessoas, e esse é um espírito que eu trago do esporte, que sempre dá para fazer um pouquinho a mais. E aí eu fecho a minha fala aqui sempre dizendo que eu repito para todo mundo. Para mim existem dois tipos de atitude
atitude. Existe o time que joga para não perder, que aceita empatar. Existe o time ou a pessoa ou a atitude que joga para ganhar. Qual é a diferença entre eles? O que joga para ganhar, quando ele toma um gol ou um ponto, ele faz 2. Quando ele toma 2, ele encontra o caminho para fazer 3. E assim sucessivamente. O que joga para não perder, se ele toma 1 e fizer 1, ele está satisfeito. Se ele não toma nenhum, mas ele também não fez nenhum, ele está satisfeito. Então ele tem uma linha que coloca ele na zona, na minha opinião, que é a zona onde a grande massa está. Porque além daquela linha tem muito risco. Tem incerteza, tem medos, tem dúvidas, tem um monte de coisa. Ou você enfrenta e paga o preço, ou você empata. E é óbvio, essa não é uma fórmula matemática. Eu, como bom engenheiro, eu sou engenheiro da computação, de formação acadêmica, e essa é uma parte legal da vida também, porque enquanto todos os meus colegas seguiram a educação física, eu tive a audácia de me enfiar no meio da engenharia. Não foi fácil. Dormi com cara no livro, decorando fórmulas de física e transformada de Fourier e tudo que envolve toda a parte matemática por detrás, mas eu hoje tenho muito claro que nem tudo é tão lógico, mas tem alguma coisa dentro de quem tem realmente muita vontade de fazer que leva para um lugar em que os caminhos começam a se abrir. E se você me explicar como, eu não tenho uma resposta absoluta, mas eu posso afirmar que dá certo. E eu sou o exemplo vivo disso daqui. Por isso, eu acredito que toda essa trajetória que me traz aonde eu estou hoje, ela de alguma forma foi acontecendo e os caminhos foram se abrindo e as vitórias foram acontecendo, as derrotas no tempo certo, da forma adequada, para que eu pudesse aprender e evoluir, também foram acontecendo e a consciência foi se acomodando de uma forma a você não ter um sofrimento, que eu acho que esse é o grande ponto, né? E aí vem a ansiedade, vem as dúvidas, vem uma série de coisas que inevitavelmente a gente acaba falando hoje quando a gente fala de posição de liderança, da vida solitária, de tudo isso que é clichê e que de fato acontece. Mas eu acho que fala muito sobre a atitude. Então, eu resumiria tudo isso. É uma atitude que envolve como você trabalha com aspectos técnicos, com aspectos que são essenciais para se ocupar uma cadeira como a que eu ocupo hoje, mas principalmente de como você gestiona aspectos emocionais e como você usa isso como combustível, não como algo que te prejudique. Acho que tentando resumir para você, né? Muito legal. E é interessante que nessa trajetória toda, e eu faço questão de falar da virada, justamente para que você e quem está aqui nos ouvindo possam refletir que a partir de um momento a gente vê que tudo muda, tudo vira, e muitas vezes depende de uma escolha. Por trás dessas escolhas, né, o quanto é difícil a gente tomar essa decisão sozinho e a vida inteira a gente vai tomar. Então imagina, uma criança, você super jovem, precisou tomar uma decisão. Então, sinceramente, hoje eu tenho certeza que o João é a pessoa que sabe tomar decisão. Não vai ter medo de uma decisão. Vai ser difícil, vai pensar. É igual aquela história do arrume a sua cama. Se você sabe, né, cuidar do seu quarto, que é um ambiente tão pequenininho, arrumar a sua cama, provavelmente você vai conseguir fazer muitas outras coisas. Acho que aqui vem duas questões, né? Acho que embalam essa. Já tenho certeza que vai fazer sentido aqui para quem está te ouvindo. Você faz parte hoje de uma das companhias mais reconhecidas do mundo na área de saúde e, obviamente, a gente vai aqui ainda falar um pouco sobre algumas questões específicas dessa trajetória e sobre saúde em si, mas pegando o gancho da sua veia no esporte, e a gente sabe que hoje, quando a gente fala de saúde, a gente não pode ficar longe do esporte. E eu já vi que você usa o Oura, o outro anel, eu tô com o meu aqui, ó. Eu também tô com o meu. Como que você hoje atua no esporte, né? E o quanto ele faz parte desse seu dia a dia, que realmente é complexo, como você consegue manter o esporte na sua vida? Essa é uma provocação muito boa, porque eu até final de 2021, 2022, muito ativo ainda em esporte. Eu tentei, ao longo do tempo, me manter muito, mais do que conectado com o meio esportivo, mas principalmente ativo. Então, eu tive a oportunidade de fazer desde corrida,
corrida, bicicleta, natação, o próprio futebol, tudo que envolve esportes de montanha. Eu sempre fui muito apaixonado por me manter ativo, né? Me manter muito dinâmico. E principalmente em alta performance. E esse é um grande desafio, porque, como eu comentei, eu até tenho orgulho muito de falar, o meu primeiro registro em carteira de trabalho é atleta profissional. E quando eu comento disso tudo, eu falo, eu não falhei no meu sonho, porque eu cheguei lá. Que Só que sensacional. eu tinha o desafio de como você mantém alta performance. E isso veio ao longo do tempo, eu me desafiando da perspectiva física, e aí tem um nível de exigência maior de como eu me mantenho ainda assim em alta performance. E não é fácil, Dani, não é fácil porque a tua mente ela trabalha de uma forma e o teu corpo vai ao longo do tempo respondendo de outra forma. E eu acho que de alguma forma ali a partir do ano de 2022 eu assumi uma geografia maior, né? Eu estava cobrindo toda a América Latina e eu tenho uma filosofia, eu adoro estar presencialmente com as pessoas. Eu adoro encarar o problema. Eu adoro estar lá, né? Eu costumo dizer que ora eu sou treinador, ora eu sou jogador, ora eu estou na arquibancada. Eu estou olhando o jogo de todas as perspectivas e de vez em quando eu entro lá e chuto a bola. E o fato de eu ter essa característica me desafiou muito com viagens. Então eu visitei quase que todos os países da América Latina, visitei quase que todos os centros de pesquisa e desenvolvimento da nossa operação no mundo inteiro. Eu, por alguns anos aqui, liderei a lista das pessoas que mais viajavam, né, estavam presentes no local. E isso foi me criando desafios também de como é que eu me mantenho ativo no esporte, como é que eu cuido da minha saúde. Algo que, ao longo do tempo, também você vai entendendo que não dá para ter tudo, né? Então você vai tentando encontrar o equilíbrio, entendendo as fases das escolhas e renúncias que você faz, mas acho que o mais importante é você colocar um tempo para isso. E estar confortável com as trocas, né? Porque, de novo, você volta a uma questão para mim que eu aprendi no tempo, que era a saúde mental. Que eu acho que esse é talvez o grande desafio que a gente tem na atualidade. Que é mentalmente você estar bem e confortável com as ações que você está tomando e entendendo que existem os efeitos colaterais daquilo, mas num espaço de tempo. E aí depois você equilibra. Então eu diria que hoje eu estou entrando numa fase em que eu tenho um maior equilíbrio e que abre-se novamente um espaço para eu cuidar dessa parte mais esportiva. Tanto é que eu me inscrevi numa maratona agora para 2026, que é um desafio, e que esse desafio vem carregado, obviamente, de muito treino, de muito preparo para poder fazer isso acontecer. Então, eu diria que entre 2022 e 2025, eu não fui o maior exemplo esportivo ou de cuidar da saúde, mas a partir de 2026, eu volto a trabalhar fisicamente aquilo que eu fiz durante muitos anos da minha vida. Conheça um pouco mais sobre os nossos apoiadores. A YouCare Brasil é uma agência full service na área da saúde, especializada em gestão, marketing e vendas. Tudo isso e muito mais você encontra na agência número 1 da saúde. Conheça mais através do nosso Instagram, @YouCareBrasil, ou pelo site youcare.com.br. Outro apoiador muito importante é a Biologix. Você sabia que 1/3 da população adulta sofre de algum grau de apneia do sono? E o mais alarmante, cerca de 80% dessas pessoas não foram diagnosticadas. E o ronco, ele pode ser um sinal que passa despercebido, mas com a Biologix isso pode mudar. A Biologix é uma health tech brasileira focada em medicina do sono e amparada na ciência, com um aplicativo de monitoramento do sono. Em conjunto com um sensor inovador, eles estão democratizando o diagnóstico e tratamento dos distúrbios do sono. Utilizando tecnologia de ponta, desenvolve os próprios sensores, algoritmos e plataforma, e através do Dani Talks você pode realizar gratuitamente através desse link o seu teste do ronco. Saiba mais em biologix.com.br. Muito bom. E é legal ter esse desafio pela frente. Essa semana eu estava com meu marido, ele está fazendo um treino já longo de corrida, porque ele quer fazer a meia maratona, né? Não vai igual você. E a gente estava vendo as maratonas. Tinham meia
e que tinha uma de 10, porque eu falei, eu acompanho na de 10. A de 10 eu E aí eu entro em 2026 também, né, com essa meta, etc. Mas é muito legal a gente, na saúde, conseguir ter, né, essa meta aí pela frente, como a gente tem no dia a dia dos negócios. Agora, você falou, assim, muito en passant, sobre essa ideia de viajar, estar disponível a visitar as outras unidades, culturas. Conta um pouco aqui para gente, né? Como foi essa sua estada na América Latina e o quanto isso te trouxe de aprendizado e que está fazendo muita diferença para você hoje. Você sabe que uma das razões de eu ter me movimentado para a GE Healthcare foi a possibilidade de trabalhar com uma geografia expandida, principalmente de explorar outras culturas e de conhecer outras dinâmicas, né? Então, durante o ano final de 2021, 22 e 23 e 24, eu cobri todos os países, desde o México até Chile e Argentina. São mais de 30 países aqui na América Latina, com culturas muito diversas e até várias línguas, né? A gente tem por naturalidade pensar que só existe o português e o espanhol, mas na verdade a gente tem as ilhas que falam inglês, tem outras que falam francês, tem uma influência europeia muito grande em algumas regiões. Então, você tem dinâmicas completamente distintas, questões governamentais também que divergem uma das outras. Então, a América Latina é uma região muito diversa e com muita oportunidade cultural para você, da perspectiva de negócios, para você se desenvolver como profissional. Então, foi uma experiência para mim muito rica, não só para conhecer da perspectiva de gestão, mas principalmente de pessoas. Eu acho que é o grande diferencial, de você capturar informações ou comportamentos que te ajudam a entender as dinâmicas por detrás dos números, a dinâmica por detrás de um relatório. Eu costumo dizer que relatório todo mundo sabe ler, a inteligência artificial faz isso muito melhor e mais rápido do que a gente. Agora, ler entre as linhas qual é o desdobramento para frente ou o que ocasionou aquela situação pelo comportamento humano, essa só tem uma forma de você aprender: estando próximo das pessoas, estando no meio da situação, vivendo aquilo no dia a dia. Então, eu tentei ao máximo conhecer e visitar todos os lugares, mas conhecer de verdade as pessoas. Hoje eu tenho o maior orgulho de passar a mão no meu telefone e saber que eu tenho contatos e consigo conectar com pessoas em praticamente todas as geografias da América Latina. Para mim é super legal ir para um congresso como a RSNA, que aconteceu agora em Chicago, e encontrar pessoas desses vários países e ter um momento ali que as pessoas te reconhecem, que querem trocar figurinha com você, que a sua opinião importa. Então isso mostra que você deixou um impacto, gerou alguma coisa positiva, mas principalmente gerou confiança. Então, uma experiência para mim riquíssima, que sem dúvida nenhuma faz a diferença hoje, sentado aqui na cadeira, olhando para a operação do Brasil. O Brasil é um continente, né, que a gente tem uma geografia que... Eu sempre gosto de dar o exemplo, Dani, se você pegar um voo de Lisboa até Moscou, dá 3 horas e meia de voo. Se você pegar um voo de Porto Alegre até São Luís do Maranhão, provavelmente é um voo de 5 a 6 horas, né? E se você traçar a linha de leste a oeste também, vai dar um voo de 5 horas. Então, o Brasil ele exige que você tenha essa sensibilidade de alternar o seu comportamento e pelo menos o seu olhar de acordo com a geografia dentro do próprio Brasil. Então, existem vários países dentro de um único país e não tem uma fórmula exata e linear de você tratar a operação e as pessoas no Brasil. Você precisa conseguir ter essa sensibilidade. Então, a experiência na América Latina me ajudou muito nesse sentido. Ela me preparou de alguma forma para poder lidar com alguma coisa maior. E quando eu falo maior, eu não estou falando só do Brasil, não, mas eu estou falando principalmente de estar numa cadeira em que você tem todas as pessoas olhando para você, então a tua atitude e o teu comportamento importa, que você tem diversidade muito grande de clientes e parceiros,
que têm expectativas diferentes, que têm problemas diferentes, que esperam soluções diferentes e que você precisa conseguir engajar não só para fora, mas principalmente para dentro, para fazer todas essas engrenagens rodarem de maneira sincronizada para poder fazer o que tem que ser feito. Não é fácil, nem sempre é tão divertido, mas quando a gente consegue tangibilizar alguns resultados, né, de saber que ali tem um efeito que é muito mais sobre como você toca as pessoas do que efetivamente uma fórmula de Keller e Kotler da administração de marketing que ensina em qualquer curso de MBA ou marketing, é ali que tudo começa a valer a pena, né? Que você vê que de fato você está construindo alguma coisa diferente. Então, eu diria que a experiência aí com outra geografia, de certa forma, no tempo certo, foi me preparando para tratar do continente Brasil. Sensacional. Agora, você falou já, nesse pouco tempo que a gente está aqui, muito sobre pessoas. Você diria que é aquela história. Às vezes a gente vai num congresso, a gente vê uma pessoa falando, dando uma aula, a gente fala, como essa pessoa fala tão bem e consegue discorrer um tema tão complexo. E de uma hora para outra, a gente, como líder, vem precisando cada vez mais saber lidar com pessoas. Você diria que você, entre aspas, se formou, sempre foi uma pessoa muito especial com as pessoas, ou você vem construindo isso ao longo da sua carreira? Dani, eu vou falar que eu ainda estou longe de ser o melhor cara com as pessoas. Eu acho que ao longo do tempo a gente vai aprendendo a lidar com reações e ações que acontecem em função de algumas situações. E ali você vai capturando experiências e vai entendendo que às vezes um fogo ele não é destruição, ele é iluminação, ele é aquecimento. Você vai diferenciando o que de fato é um problema do que, na verdade, é só uma transição para alguma coisa. Eu diria até o contrário. Eu sou um cara que, como eu falei, eu tenho uma visão sempre muito positiva das coisas. Eu sempre acho que dá para a gente pensar em alguma alternativa que ainda não foi pensada. E eu acredito que coesão excessiva não leva a gente a lugar nenhum. A gente precisa ter um ambiente, sim, de opiniões diversas, mas de muito respeito. E quando eu falo respeito, é ter a capacidade de diferenciar o que é pessoal do que é profissional. E colocar todo mundo olhando para a mesma direção, aceitando que, eventualmente, as opiniões vão ser diversas, as visões vão ser completamente contrárias, isso não é fácil. Porque aí envolve emoções, aí envolve uma série de coisas que o pessoal que é especialista em recursos humanos, né, que estuda psicologia, vai ter muito mais capacidade de mergulhar nesse tema. O que eu tento fazer é sempre estudar muito, é sempre ler muito sobre essas questões, comparar com as situações que eu vivo no dia a dia, para ter o cuidado e a habilidade de colocar todo mundo nesse ambiente sem que crie rupturas. Eventualmente, a temperatura sobe e é normal quem está olhando sempre em querer encontrar uma saída. E, de novo, eu trago esse aprendizado do esporte. Eu nunca vi, pelo menos na minha experiência, ao longo da minha jornada, eu nunca vi alta performance não ter exigência muito alta. E num nível desse é natural que existam as zonas de conflito, as zonas mais atritosas, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio da atualidade, na minha opinião, com alta liderança. Porque hoje a gente tem várias questões que orbitam em torno de como fazer com que as pessoas se sintam engajadas, como fazer com que as pessoas tenham, de fato, teu propósito, que esse propósito toque o trabalho dela do dia a dia e que esteja alinhado com a visão e valores da empresa que ela representa. Então, tem uma série de questões que elas não são simples e elas exigem muita habilidade para você liderar. Eu ainda prefiro acreditar que no fundo, quando a gente consegue despertar de alguma forma, promover esse despertar nas pessoas de que elas fazem parte de um ecossistema que juntos vai levar a gente ou aquilo que a gente está fazendo para um outro patamar e que tudo tem que ser levado para um lado em que é profissional e não pessoal, aí a gente vai fazer coisas extraordinárias. É óbvio que eventualmente vão acontecer situações que fogem um pouco dessa ideia que muitas vezes parece utópica, mas a gente tem que saber lidar com tudo isso. Então, de maneira sintetizada,
Eu não sou um cara fácil, porque muitas das vezes eu crio a situação para que as pessoas tragam as suas opiniões e que eu provoco a discussão para que a gente consiga de 1 mais 1 gerar 3, e desse 3 não necessariamente preencha aquilo que eu acho ou que o B acha, mas que a gente atenda uma demanda que existe, independente se é um desejo pessoal de A ou de B ou de C. Então, é natural. Eu, ao longo do tempo, fui aprendendo a lidar com as rejeições, fui aprendendo a lidar dando tempo para que as coisas se organizem e que as pessoas voltem naturalmente e queiram fazer parte de um movimento que é muito maior do que os meus desejos pessoais, né? Mas, de novo, Dani, não é fácil, não existe a fórmula em livro. Se alguém tiver, por favor, me apresente, porque fazer coisa grande é desafiador. E envolve tudo que envolve pessoas, envolve sentimentos, é uma zona muito, muito delicada. Né? Eu não tenho a capacidade de sentir o que o outro sente. Então, o papel da liderança hoje, de engajar as pessoas, ele é um papel complexo, muito complexo. E há de haver muito cuidado da forma, do como faz, não o que faz, mas principalmente do como faz. E você, pensando nesse como, você tem algum ritual seu com o seu time que você poderia dividir aqui com a gente? A gente chama aqui na empresa, a gente tem um standard work, a gente tem uma filosofia que chama Heartbeat. São métodos estruturados de trabalho em que a gente preenche esses requisitos ao longo da semana, do mês, do trimestre, do ano. São rituais mesmo que vão preenchendo ali o que a gente chama de um padrão de trabalho. Mas o que eu tento e venho cada vez mais exercitando isso é como que eu me conecto pessoalmente com as pessoas fora do Standard Work. Porque o Standard Work, ele é a cartilha que a gente vai fazer sim ou sim. Sendo eu ou sendo outra pessoa, essa é uma filosofia maior, porque ela é uma visão da companhia. Além disso, eu sempre tento me conectar com o João Dani. E não é o João GE Healthcare. É o João. Com a Dani. Com os problemas que o João tem, com os problemas que a Dani tem, com os sentimentos que eu tenho, com os sentimentos que você tem. E como é que a gente juntos encontra um caminho para neutralizar todas essas situações e colocar um foco naquilo que a gente precisa fazer juntos. E aí eu sempre digo, é mais legal e mais fácil resolver problema entre amigos do que resolver problemas entre colegas ou desconhecidos. Então, o que eu tento aqui nos meus rituais, e semanalmente eu faço isso, é criar pontes para que as pessoas sejam mais do que colegas de trabalho. Que elas sejam, de fato, amigas umas das outras, e na hora que tiver um problema, como amigos, a gente resolve o problema. Sensacional. Você me fez lembrar de um dos melhores livros que eu li, não sei se você teve a oportunidade de ler, ele nem acho que tem mais impresso, do autor Seth Godin, que para gente que fez marketing, conhece bem esse autor, mas chama Marketing de Permissão. Ele fala justamente isso, né? Transformar desconhecidos em amigos, e aí amigos em clientes, e assim por diante, né? E muitas vezes a gente não pede e nem dá essa permissão. E a gente quer fazer esse pulo, né? Olha, eu vou começar a exigir, mas eu nem te conheço. Né? O que tem a ver o seu propósito com o meu? E falando de propósito, que você passou também rapidamente, eu acho que seria interessante a gente explorar um pouco, na sua vida até hoje, qual é o peso do seu propósito em onde você está e deseja estar no futuro? Essa é uma pergunta. Semana passada eu participei de uma plenária de comemoração de 10 anos de inovação dentro do Hospital das Clínicas com o Inova HC, e me surgiu uma pergunta muito parecida com essa. E ali eu compartilhei algo muito pessoal, mas que faz parte do meu dia a dia. Né, quando a gente fala de trabalhar com saúde. Eu tenho um exemplo dentro de casa com uma pessoa da minha família que ao longo da tua vida desenvolveu uma doença autoimune que mudou completamente a dinâmica de toda a família, inclusive, obviamente, a dela. Né? E quando eu falo toda a família, dos meus pais terem que passar a viver em função dessa pessoa e todos nós no entorno, ao longo dos anos,
ter que se adaptar e vivenciar diariamente toda essa situação. A doença, ela te faz refletir muito sobre suas atitudes, sobre como você lida com a vida. E a gente, óbvio, ouve e vê muita gente falando sobre você cuidar da sua saúde, sobre você valorizar o tempo que você tem, tudo isso, mas eu acho que a gente acaba entendendo muito na dor, né? Acho que acaba entendendo muito mais quando você se depara com essa situação e entende, tangibiliza o que é tudo isso que muita gente fala. E eu vivi e vivo isso, né, diariamente. Quando eu penso em saúde, eu tive a oportunidade, no momento da minha vida, de seguir a carreira de engenharia. Hoje tanto se fala de inteligência artificial, computação quântica, programação, tudo que faz parte da minha formação acadêmica. Eu poderia estar navegando em outros mares aí, trabalhando com as Big Techs, que são a maioria das empresas mais valiosas do mundo, ou tendo a minha própria empresa, seguindo um outro caminho. Mas no momento em que eu tive essa oportunidade e eu olhei para dentro de novo, trabalhar com a saúde me leva para dentro de casa e me leva a entender o quanto que a pessoa, quando ela precisa, ela pode ser impactada ou pode mudar a vida dela se ela tiver acesso a algo que traga mais conforto, ou que mude completamente o diagnóstico, porque ele é mais assertivo, ou que, enfim, traga alguma coisa diferente que impacta a vida dela e de todos que estão ao redor dela. Então, quando eu falo trabalhar com saúde para mim de propósito, é que eu consigo sentir na minha pele qual que é o verdadeiro impacto do que eu faço. E mais, né, eu cresci com uma família muito humilde e que nunca teve plano de saúde privado, que eu estudei em escola pública a minha vida inteira. Eu sei o que é você precisar acessar alguma coisa com menos recurso, né? E eu sei quanto faz a diferença quando as pessoas conseguem acessar alguma coisa um pouco melhor do que elas sempre acessaram na vida. Então, o meu trabalho ele tem muito propósito nesse sentido. E eu exercito essa lembrança todos os dias, em tudo que eu faço de verdade, porque eu sei que, no fundo, o desdobramento de tudo, absolutamente tudo que a gente faz, seja agora ou seja daqui a alguns anos, vai sim ou sim tocar a vida de alguém. E eu não estou falando só das pessoas que são dependentes do Sistema Único de Saúde. Porque a doença, ela não está nem aí para a classificação social. A doença, ela não está nem aí para a raça, para a cor, para o gênero, nada. Ela não está nem aí. A doença, ela existe para o ser humano, tanto quanto existe para o animal, e ela não está nem aí para nada. Então, quando eu falo do propósito, eu não estou ligado a uma questão emocional de um momento de escassez. Eu estou falando da pessoa doente. E a pessoa doente são todas as pessoas. Pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um. E o nosso trabalho, todos nós trabalhamos na área da saúde, é prover alguma coisa que faz com que as pessoas tenham mais conforto, ou pelo menos que elas tenham um caminho claro do que elas precisam fazer para recuperar a dignidade da vida delas. Porque para mim, saúde, e foi a mesma palavra que eu usei na minha fala na plenária. Saúde para mim é dignidade. Dignidade de você poder desfrutar da vida. E sem saúde a gente não consegue fazer nada disso. Não tem esporte, não tem viagem, não tem momento com a família, não tem um sorriso no rosto. Não tem nada disso. Então, o meu trabalho, o propósito do meu trabalho é encontrar formas diariamente, independente do tamanho que seja a minha ação, de trazer dignidade para as pessoas. E o desafio é fazer com que todas as pessoas dessa organização tenham esse nível de consciência. Porque é muito natural a gente entrar no modo automático e seguir a cartilha da meta diária, semanal, mensal, trimestral. E o nosso trabalho ele vai muito além. É uma consequência. As coisas vão acontecer. Nós não somos uma instituição, eu não represento uma instituição filantrópica, eu falo muito sobre isso. É óbvio que tudo que a gente faz aqui tem fins lucrativos, né? Uma empresa de capital aberto, eu visto essa camisa. Mas
ter a consciência de como o nosso trabalho gera impacto na dignidade das pessoas, faz com que a gente tenha sempre uma atitude mais proativa, mais propositiva, faz com que a gente tenha um pouco mais de sensibilidade, de às vezes fazer um pouquinho a mais porque dá para fazer um pouquinho a mais, e aí encontre de novo, volta lá no começo da minha fala, encontre saídas. A gente encontre saídas que está além da cartilha. Porque ler a cartilha, a IA sabe ler a cartilha. O problema da IA, que eu falo para todo mundo, é que ela é artificial. E nós não somos. Então, que a gente consiga que as pessoas sejam cada vez mais humanas. E aí, o resto é a consequência. Nossa, muito legal. E falando agora da IA, a gente sabe, né, o quanto as empresas de saúde, elas vêm buscando soluções. E recentemente eu estava num grande cliente e eles falavam de soluções e eu questionei, eu falei, por que antes de ver a solução, vocês não falam com os prestadores de serviço de vocês, os fornecedores dos equipamentos, o que tem de IA que eles estão desenvolvendo? Porque daqui a pouco vai virar uma coxa de retalhos, ninguém vai se falar, vai ficar realmente artificial. E aí, pensando nisso, a gente sabe, né, o quanto a GE vem investindo na inovação. E aí, eu acho que seria interessante a gente falar um pouco agora sobre como você vem enxergando, né, esse papel da inteligência artificial dentro, né, dos próprios sistemas de vocês, ou em que áreas você acredita que isso vai se desdobrar mais, e até alertar as pessoas, né, nessa questão de escolha e aquisição. Esse é um... IA tá super num hype, né? Todo mundo falando sobre... E é legal a gente traçar uma linha do tempo aqui, né, Dani? Porque se a gente pensar lá em 2015, 16, talvez, começava ali uma onda do IBM Watson, né? Que falava que era a IA que iria ocupar o espaço do médico porque ela ia conseguir fazer uma leitura de todas as informações do paciente e identificar coisas que o médico não conseguiria identificar num tempo hábil, né? E ali roubaria, entre aspas, o espaço do médico. E passou um tempo, de alguma forma a tecnologia ela não ocupou esse espaço e ela foi sendo desenvolvida e sendo percebida como uma ferramenta de assistência e não um sujeito que ocupa um espaço de outro sujeito. Eu sempre falo, a IA não é um sujeito. Parem de tratar mas a IA, não, ela é uma ferramenta. Sendo uma ferramenta, ela te suporta. Como ela te suporta e onde ela te suporta. Eu acho que é aí que a gente está hoje. De as pessoas entenderem como e onde e quando utilizar as ferramentas de inteligência artificial de maneira adequada. Do lado da indústria, eu posso dizer, existe muito investimento sendo feito. A GE, nos últimos 3 anos, investiu mais de 3 bilhões de dólares para desenvolver novas tecnologias. E inteligência artificial é um dos nossos principais pilares, né? Tanto é que a GE, já há 3º ou 4º ano, se eu não me equivoco aqui, lidera a lista do FDA com o maior número de devices que utiliza de maneira nativa a inteligência artificial de alguma forma. Então, você vê claramente uma visão estruturada e uma aposta da companhia de que a inteligência artificial, sendo utilizada da maneira adequada, ela leva a tecnologia para um outro patamar. Quando a gente olha num aspecto mais amplo, se a gente pegar os mesmos dados do FDA, a gente vê que 71% de todas as tecnologias de IA utilizadas na saúde estão na radiologia. Ou seja, a tecnologia já vem se provando que a IA consegue trazer benefícios, seja de aspectos clínicos, de qualidade de imagem, de achados secundários, ou de segmentação e classificação de estruturas dentro da imagem, que suporta o médico, seja de fluxo de trabalho para acelerar posicionamento de paciente, identificação de isocentro, preparo de protocolos para ganho de produtividade e de conforto do paciente, seja no processo de reconstrução ou aquisição para ganho de velocidade sem penalizar a qualidade daquele exame que está feito, porque aí isso você traduz em benefícios financeiros. E esse ciclo começa a se fechar de uma forma que a IA começa a ter, ela começa a se provar
como uma tecnologia que, de fato, suporta o ecossistema, sem oferecer risco ao trabalho dos médicos. Pelo contrário, dando amplitude e dando mais vigor para o sistema como um todo. Eu acho que a gente começa a caminhar agora, Dani, para uma era em que a gente começa a falar de interoperabilidade, que é como eu conecto várias bases de dados e crio uma massa de informação muito mais ampla e uso a inteligência artificial para identificar padrões ou conexões que me levem a um caminho que antes eu não estava chegando ou que eu demorava muito tempo para chegar. E aí essa era é uma era muito mais de data management do que efetivamente das ferramentas que a gente veio experienciando ao longo dos últimos anos. E aí isso muda muito, e eu acho que aí a gente vai entrar numa outra abordagem. Uma outra abordagem, mas principalmente com muito, mais do que ter a informação, a gente vai ter conhecimento. Que a informação, ela está disponível. Você abre o Google, você abre o ChatGPT, você abre o Gemini, você dá um comando, você acha a informação. A gente vai entrar numa era agora que a gente vai conseguir contextualizar a informação médica, personalizar. Então vai ser a informação do João, da Dani, com a linha do tempo de tudo que o João interagiu, com a saúde dele, com os wearables. E essa IA vai ajudar ao médico a ter a informação estruturada e conectar pontos e projetar futuro de uma forma que a gente nunca fez. E isso a gente vai mudar a dinâmica de tumor board, a gente vai mudar a dinâmica de avaliar doenças neurodegenerativas, a gente vai mudar a dinâmica de outros métodos de tratamento, como o Theranostic, que a gente vem falando agora, que é uma terapia-alvo, utilizando elementos radioativos, ao invés de você ter radiação externa, como a radioterapia faz, você usando um elemento radioativo marcado com uma droga para fazer o tratamento de dentro para fora, com muito menos toxicidade, e usando toda essa inteligência para poder fazer esse plano mais adequado, ou de uma forma mais personalizada. Então eu vejo que a era da inteligência artificial, ela está ganhando mais confiança, ela vai entrar num outro estágio agora, que é de mais amplitude de dados, mas que ela exige uma coisa muito importante, Dani, você trouxe no começo da sua fala. Ela vai exigir comunicação adequada e entendimento das pessoas, porque senão, se a gente não comunicar adequadamente, convidar as pessoas a entenderem de forma mais ampla esse novo movimento, a gente pode matar ou frear esse desenvolvimento tecnológico por desconfiança ou por frustrações. E aí quem perde no final do dia somos nós, todos potenciais pacientes. Porque Sim. Os dados eles sempre existiram, mas de maneira fragmentada. É muito comum. Eu já vivi situações em que eu já utilizei o serviço público e depois utilizei o sistema privado, esses dados não se conversam. Ou faz um exame na emergência e depois você tem um exame que estava para fazer na medicina diagnóstica, esses dados não se conversam, você faz o mesmo exame 2 vezes. Ou em exame laboratorial, o tipo sanguíneo, né? Até teve um exemplo recente que o tipo sanguíneo não muda. Então, por que você vai fazer todas as vezes aquele exame? Então, o desperdício, essa conexão, essa inteligência toda vai ajudar a gente a trazer mais sustentabilidade. Com mais sustentabilidade, mais espaço para investimento. Com mais espaço para investimento, mais velocidade de um amadurecimento de tecnologia. E isso fecha com personalização. Com personalização, mais assertividade. Com mais assertividade, mais cura, mais sobrevida. Então essa é a minha visão de desdobramento para os próximos anos, e isso conecta muito com a visão da companhia, que é onde ela está investindo. Ela entende que o hardware já não é mais o desafio, gerar o dado não é o desafio. O desafio é como você estrutura e contextualiza essa informação. E aí as plataformas digitais, com inteligência artificial, as LLMs, são as Large Language Models, utilizando toda essa infraestrutura. A gente está falando de 5G, mas logo estaremos falando de 6G, que tem 100 vezes mais capacidade, acho que vai levar a gente para um outro patamar, e uma geografia como o Brasil vai se beneficiar muito desse Sim. próximo nível aqui. Pelo menos essa é a minha visão. Muito legal. Pegando um gancho aí do que você trouxe, qual o papel você acredita das empresas na literacia? Porque você falou muito da questão de comunicação e conhecimento, e você já vem trabalhando há muitos anos, mas as empresas, as pessoas, os profissionais, eles não estão preparados
né? Então, qual o papel da empresa nesse sentido, né? Como você tem visto essa mobilização no intuito de alfabetizar de alguma maneira e introduzir até para que se usem corretamente? Esse é um ponto que a gente vem refletindo muito dentro de casa, sobre letramento digital e principalmente sobre como a gente se adapta a um novo momento. Quando eu falo de adaptação, é repensar as nossas estratégias, porque cada vez mais a gente acaba interagindo com outros perfis de profissionais que vão fazendo parte desse ecossistema de introdução de novas tecnologias, de soluções digitais que se conectam e interagem entre si para poder gerar alguma informação acima dessa camada. E aí a gente começa a falar que anteriormente a gente lidava como companhia, eu fornecia uma tecnologia ou um equipamento, e eu treinava ou transferia o conhecimento de como manipular aquele equipamento para execução daquele exame com as pessoas que fazem parte ali do dia a dia, normalmente o biomédico, o operador e o médico. No novo mundo, a gente tem, além dessas pessoas, nós teremos os enfermeiros, nós teremos os administradores digitais que estão fazendo a gestão de todos esses dados. Nós teremos a central, que tem um olhar 360 de todos os indicadores que estão acontecendo, seja na clínica, no hospital. Nós temos várias outras camadas que vão interagir com a tecnologia em outros níveis. E como que não existem, entre aspas, que não existem, que na verdade, dentro do nosso modelo, a gente vai ter que repensar como que eu vou interagir com todos esses profissionais. E, principalmente, como que eu, como companhia, garanto que todos conheçam efetivamente o fluxo, entendam como que a tecnologia funciona adequadamente e quais são os requisitos que a tecnologia exige para que aquele ambiente forneça o ambiente adequado para que aquilo funcione de maneira correta. E aí a gente faz com que tudo flua naturalmente. É desafiador. E isso é mais amplo do que a gente, porque quando a gente pensa em todo esse cenário, a gente tem que pensar também na nossa conversa com o governo, com as universidades, com toda a sociedade, porque a gente tem uma demanda maior de profissionais que precisa ter essa preparação acadêmica, que precisa estar pronto em um determinado nível para poder ter esse tipo de conversa ou interação com essa nova geração de tecnologia que está vindo por aí. Então, os profissionais de tecnologia da informação, toda essa turma de engenharia, a gente, óbvio, tem um novo nível e perfil de formação médica, porque é um outro médico hoje que vem sendo formado. A forma que esses médicos vêm se preparando também diverge do que a gente tinha no passado. Então, eu diria que a gente passa por um momento de regenerar e co-criar uma nova forma de interagir. As tecnologias vão puxando a gente para esse caminho de repensar. Então, o pilar de educação, Dani, é um pilar para a gente estratégico, faz parte das nossas discussões aqui para os próximos anos e ele vai além das nossas soluções, porque ele envolve a nossa relação governamental, ele envolve a nossa parceria com instituições de ensino para poder fornecer cada vez mais ferramentas e conhecimentos dos profissionais que sim ou sim vão ocupar esse espaço nos próximos anos. Desafiador. Não é fácil. Era mais fácil estar no esporte. Olhando para trás, né? Talvez olhando ali no dia a dia não era fácil, né? Não, tem seus desafios também. Que bom. A gente já está chegando ao fim, João. Me fala uma coisa, como que as pessoas te encontram e podem, assim, continuar ouvindo sobre você? Tem alguma rede social que você mais usa? Eu tenho, inclusive, primeiro eu tenho duas formas, né? As pessoas da empresa, eu sempre falo, olha, eu venho todos os dias para o escritório. Véspera de feriado, pós-feriado, segunda-feira, sexta-feira, pós-cirurgia, eu estou sempre no escritório. Então, eu tenho provocado para as pessoas, venham até aqui, minha porta está aberta, eu vou recebê-los com café, com uma água, com o que você queira beber, para a gente poder interagir o máximo possível presencialmente. E nas redes sociais, eu tenho o meu LinkedIn, né, que é a parte mais profissional, que eu tenho me colocado muito mais ativo. O Instagram é algo que eu tenho sido desafiado, inclusive, aqui internamente, para usar mais como profissional. Mas eu separo muito as linhas entre o João profissional e o João Paulo da vida pessoal. Então, eu tenho o meu Instagram, o meu disclaimer esse é meu Instagram, esse não sou eu, porque é o espaço
espaço que eu tenho para levar uma vida sem nenhum crachá, sem o meu paletó, sem nenhuma Muito estigma, sem nenhuma preocupação do como alguém possa me ver ou me perceber. Então eu procuro manter esses espaços muito separados, para mim é muito saudável. Ainda que eu seja uma pessoa pública, eu tento, na medida do possível, manter alguns espaços sagrados para que eu possa ser simplesmente o João Paulo e não carrega nenhuma preocupação em ter ou não ter que agir de alguma forma, ou falar, ou se comportar. Então, querem me encontrar profissionalmente? Tem o meu LinkedIn. Querem me encontrar pessoalmente? Tem o meu Instagram e depois eu deixo aqui com vocês. Mas se for para falar de trabalho, não me procurem no Instagram. Se quiserem saber de mim sobre a minha dinâmica do dia a dia, vocês não vão encontrar muita coisa no meu Instagram. No LinkedIn, sim, com certeza eu vou encontrar. Muito bom. E, João, uma curiosidade, conta aqui para os ouvintes, que time você torce? Porque, pelo que eu estou vendo, você ainda é fã de futebol. Eu sou muito fã de futebol. E sabe que eu acompanho todas as divisões, né? O pessoal me chama de maluco. De vez em quando eu estou acompanhando a 4ª divisão de algum lugar aí, porque eu estou torcendo para um time pequeno do interior de algum lugar, porque eu quero que ascenda. Então, eu tenho um carinho enorme pela Ponte Preta, por exemplo, que é um time que eu joguei aqui de Campinas. Que máximo! Meu pai era aí... super torcedor. Pois é, eu morei em Campinas, joguei na Ponte Preta, eu acompanhei a Ponte Preta agora na Série C do Campeonato Brasileiro e torci e vibrei com acesso. Mas eu sou São Paulino, eu torço para o São Paulo, acompanho meu pai, que é um São Paulino roxo. Mas eu adoro o esporte, então é muito natural eu estar torcendo aí para vários times e acompanhando várias divisões de vários lugares no mundo. Ainda tenho muitos amigos que vivem o esporte, que jogam profissionalmente. Então eu tento, na medida do possível, também acompanhar os meus amigos. É uma forma de eu manter isso aceso dentro de mim. Muito bom. E a pergunta final aqui é, se você fosse capa de uma revista muito importante no nosso setor, qual seria a sua frase de impacto que traduz a sua visão e o que você acredita que possa mudar esse futuro da saúde? Essa é uma provocação muito boa. Eu vou tentar resumir aqui tudo que eu falei hoje e que eu acho que seria muito legal a provocação. Acho que a frase seria: a inteligência nem sempre é artificial. E essa seria a capa, com uma provocação muito reta e direta de como a gente consegue evoluir tecnologicamente falando, ao mesmo tempo em que a gente não perde os nossos valores, eu diria, fortalezas humanas, né? E usa tudo isso como ferramenta e não como um sujeito que ocupa um espaço. Acho que o headline seria: a inteligência nem sempre é artificial. Amei! Nossa, João, muitíssimo obrigada. Que conversa deliciosa. Passou, olha, um tempão. E grande aprendizado. E, assim, obrigada também pela sua honestidade, transparência. Parabéns. Acho que eu fiquei aqui pensando, meu filho tem que assistir, meu filho acabou de entrar na faculdade, eu falei, e ele jogou no São Paulo até quase 14, 15 anos, e precisou fazer uma escolha, obviamente. Você vai ser o primeiro episódio aí que eu vou entregar para ele assistir, é inspirador, é inspirador a sua fala. Obrigado pelo espaço, Dani, muito feliz de ter a oportunidade de bater esse papo, e isso conecta muito com o propósito que você comentou no início. Eu acho que se eu conseguir tocar as pessoas para que elas olhem para dentro dela, encontrem uma razão para que elas possam fazer alguma coisa diferente, aí eu acho que eu estou deixando alguma coisa que tenha valor. Porque todo o resto tá tudo disponível, a gente tem muita informação, tá tudo muito fácil, né? A gente vive numa era aí que a informação não é um problema. Então, espaços como esse, de certa forma, conecta muito com a filosofia que eu tenho de deixar alguma coisa para que as pessoas possam, a partir delas, criar alguma coisa diferente. Então, espero que teu filho possa levar alguma coisa boa desse bate-papo nosso e que outras pessoas também se motivem com essa nossa conversa. Maravilha. Muito obrigada. Obrigado. Tchau, tchau.